né? Porque a ideia hoje é fatiar um pouquinho esse assunto em torno da lista do Fachin. A Câmara e o Senado cancelaram as sessões plenárias desta manhã e no final da manhã, sem citar a lista do Fachin, o presidente Michel Temer disse que o governo jamais pode ser paralisado. A produção separou um trechinho do que disse o Michel Temer. Vamos colocar. Vai lá, Reginaldo. Nós não podemos jamais paralisar o governo, nós temos que dar sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos que dar sequência à atividade judiciária. Vera, como é que fica essa governabilidade que o presidente Temer quer manter após essa lista? O que você acha? A deriva, né, Patrick? Deixa eu fazer uma correção aqui. Ontem a gente falou que os dois relatores estavam citados na lista, tá? Só o relator da Previdência, o Arthur Maia, que está na lista. O relator da Reforma Trabalhista não está, o Rogério Marinho. Continuando agora o que você me perguntou, não tem governabilidade possível num cenário como esse, em que 8 ministros vão ter inquéritos abertos, um nono vai ter novo pedido de esclarecimento, que é o Roberto Freire, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os presidentes de alguns dos principais partidos, o próprio Michel Temer só não vai ser indiciado porque tem uma retaguarda constitucional por não poder ser processado por crimes anteriores ao atual mandato. Então não há que se falar em governabilidade. Há que se falar em ir empurrando um governo com a barriga, porque é isso que vai se fazer daqui até 2018. Se esse governo vai conseguir aprovar as reformas com tamanho grau de comprometimento, eu não tenho mais certeza. Não tenho mais certeza, o governo já começa a negociar várias flexibilizações, como a gente vem falando aqui. A única saída é que aconteça algo que a classe política se una para tentar virar o assunto, fazer uma cortina de fumaça e aí avance com a pauta. Aí seria uma espécie de governabilidade às avessas, garantida pelo fato de que eles precisam virar a página. Mas eu apostaria que os deputados e senadores vão priorizar uma pauta de salvação própria, de salvação do próprio umbigo, que é a tal da reforma política e os tais dos projetos para anistiar a Caixa 2, aquela história de abuso de autoridade, todas essas propostas que tentam salvar alguém desse tsunami geral. E você, Andreas, acha que, de certa forma, as reformas podem ficar em segundo plano, como a Vera disse aqui? O presidente diz que não pode deixar o governo parar. Pode. Não deveria, mas pode. Tanto pode que está. O governo está parado. Desde ontem à noite, não só o governo como o legislativo, parados, as pautas não avançam. As reformas paradas, elas já estavam enfraquecidas, a previdenciária, sobretudo, a qual o futuro do governo Temer, por deliberação dele, Temer, ficou atrelada, está parada. Parou. Já era uma reforma fraca, muito mexida, com muita concessão, e agora subiu no telhado de vez. É uma pauta extremamente impopular para avançar num parlamento impopular, um parlamento criminalizado, considerando que nós estamos em 2017, ano que vem é ano eleitoral. Esses caras não quererão entrar nisso. Tenho a impressão que talvez com sorte no segundo semestre. Se botar agora, não passa. Qual seria a solução para um governo republicano nesse momento? Mandar embora imediatamente, dispensar os ministros. Ponto. Eu tenho uma proposta. Só que o Temer não pode fazer isso, Patrick. Porque primeiro ele não tem mão de obra qualificada ou desqualificada para colocar no lugar. É isso que ele tem. E se ele fizer isso, ele perde ainda mais apoio, ele fica ainda mais enfraquecido. Ele está refém dessa costura de partidos criminalizados. Essa é a situação do Brasil. É um país parado que assim ficará até 2018. Que, aliás, essa questão envolvendo os ministros a gente vai debater no segundo bloco. Agora você, Madu, você acha que, de certa forma, as reformas ficam comprometidas? E a economia, por exemplo, né, deve ser afetada, já que se a reforma da Previdência não passar, ou depende da maneira como ela passar, deve afetar também a economia já muito debilitada, não? Como é que você vê essa questão? Olha só, Patrick, como diria o Galileu Galilei, e pur se muove. O governo, se eu fosse o Temer, aproveitar essa certa, digamos assim, esse foro privilegiadíssimo que ele tem, ele está ocupando a presidência da República, não está diretamente envolvido com esses processos, e eu faria o que ele fez a princípio na economia, ou seja, ele chamou um grupo de pessoas acima de qualquer suspeita
para tomar as rédeas da economia brasileira. Ele deveria fazer a mesma coisa com seu ministério. Ou seja, dada a situação que o Brasil está, ele deveria se tornar assim uma espécie de rainha da Inglaterra e convocar, mais do que chamar, convocar um grupo de brasileiros com credibilidade, não ligados a nenhum partido de preferência, mas acima de qualquer suspeita, né, pessoas de caráter ilibado, de competência, para ocupar os cargos mais importantes, quer dizer, no Ministério, e também poder coordenar com esse parlamento que está aí, se é que a gente pode chamar isso de parlamento, mas é esse parlamento, mas coordenar as reformas dentro desse parlamento, ter alguma governabilidade, porque esse parlamento, eles não têm capacidade nem a cara de pau talvez suficiente para enfrentar brasileiros que honram, né, o seu país, honram a sua reputação. Então, mais ou menos como até fez o Collor, ele chamou algumas pessoas para o ministério dele, o ministro Marcílio Marques Moreira e tal. Enfim, como ele fez na área econômica, ele deveria fazer na área política também. Eu acho que você pode encontrar cargos capacitados que não estão hoje exatamente ligados ao environment, né, ao ambiente político, mas têm vivência política para justamente acudir a nação nesse momento singular que a gente está vivendo. É uma dica que eu dou aí, que eu acho que poderia ajudar muito na governabilidade, principalmente para continuar ou tentar passar as reformas minimamente sem estarem deformadas, né, com o mínimo de respeito às instituições. Rapidamente, Vera. Não, eu acho que é uma proposta boa para uma situação republicana que não é a que a gente vive, né? A gente vive uma situação de contaminação geral. Quem seriam esses nomes, até achar, conseguiria achar. O duro é essas pessoas quererem se comprometer com o governo com tamanho grau de corrupção e elas serem aceitas pelo Congresso totalmente corrompido, que vai querer negociar na base da emenda, na base do cargo e na base das tentativas parlamentares ali de projetos para se salvarem. Vai ser esse, a realpolitik vai ser essa, infelizmente.